Neste momento, convidamos o excelentíssimo conselheiro Hélio Parente de Vasconcelos Filho para explanar sobre a Lei de Acesso à Informação e o papel institucional das ouvidorias e corregedorias dos Tribunais de Contas. Faremos a leitura do mini-currículo do palestrante. O conselheiro vitalício Hélio Parente de Vasconcelos Filho é o atual corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e presidente nacional do Colégio dos Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas, eleito para o biênio 2014-2016. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, ocupou diversos cargos em sua carreira profissional, entre os quais pode-se destacar a função de procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e de consultor técnico jurídico da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Vamos receber nosso palestrante. Meu bom dia a todos. Eu queria primeiro saudar o nosso vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, conselheiro Reginaldo Rez, e os conselheiros aqui presentes, bem em minha saudação especial ao conselheiro Sebastião Elvésio, presidente do nosso grande Instituto Rui Barbosa. Primeiro, eu estou muito feliz em estar aqui no Amapá, e estava dizendo o Reginaldo, que me permita chamar assim, Reginaldo, porque Amapá tem muita água, e eu vim de um estado que não tem água. E eu queria muito que no Ceará tivesse o mesmo adágio que tem aqui, que boi escorrega na chuva e urubu cai da árvore, né? Quando tem muita chuva aqui em Tocantins, no Amapá. Mas o Ceará não tem. Eu fui procurador de carreira da Assembleia do Ceará, concursado que fui naquela Casa Legislativa, e na vaga da Assembleia Legislativa do Ceará, a Assembleia do Ceará quis fazer uma novidade. Em vez de indicar para ocupar o Tribunal de Contas do município um conselheiro que viesse oriundo da classe dos deputados, que eu sempre costumava dizer que era o último degrau da vida pública partidária, a indicação de um político para os Tribunais de Contas, sempre justo e merecido. Não faço nenhuma crítica aqui, apenas a Assembleia do Ceará fez a primeira exceção do Brasil, indicou, ainda que dos quadros da sua casa, um cargo técnico para esta vaga de conselheiro. A vaga era da Assembleia Legislativa, lá são 46, por vontade de 44, eu fui escolhido conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. E eu que vinha de procurador e vinha do advocacia militante, por isso meu currículo é mini, porque eu sempre fui só advogado, eu me deparei com um sistema de contas que eu não conhecia. E aí o que dizer do sistema de contas? Muito embora eu trabalhasse como procurador-geral da Assembleia, essas questões lá não ficavam afeitas a mim, sempre ficavam afetas a um órgão técnico que tem no Poder Legislativo, de uma relação próxima com os Tribunais de Contas. E no discurso da minha posse, eu estava procurando aqui, eu fui tentar entender o que era o Tribunal de Contas, o sistema de contas. E aí eu fiz uma metáfora e trouxe aqui para explicar para vocês. O Tribunal de Contas pode ser metaforicamente comparado ao ornitorrinco da Constituição de 88. O que é o ornitorrinco? O ornitorrinco foi um animal que, diante da sua característica, quando foram descobridos esse mamífero, que ele põe o ovo, mas tem bico, e quando da sua descoberta, os cientistas ficaram sem entender que animal era aquele, que põe ovo, tem bico, mas ficaram impossibilitados de enquadrá-lo com exatidão nos gêneros da Biolagiábio, em répteis, aves ou mamíferos. Assim é o nosso sistema de contas. Ele também, eu posso compará-lo, e comparo,
assim, ele foi alocado na topografia constitucional, no capítulo relativo ao poder legislativo, ao mesmo tempo em que o artigo 73 da Constituição afirma que eles têm jurisdição em todo o território nacional, cuja atividade é o controle da administração pública. Ora, assim como o ornitorrinco, que reúne atributos várias classificações do animal, a Constituição Federal faz alusão a diferentes funções do Estado na limitação adicional da natureza jurídica, embora exótica, não deve impedir que ele desempenhe seu relevante papel na ordem constitucional. Diante disso, é possível oferecer uma compreensão dos tribunais de contas no arranjo institucional, como um órgão que, apesar de integrar o poder legislativo, goza de autonomia administrativa, funcional e financeira para exercer o controle externo da administração pública, por meio da atividade judicial, ainda que não nos molde uma jurisdição administrativa no modelo francês, visto que suas decisões podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário. Mas, e aqui é um ponto novo, mesmo essa apreciação do Poder Judiciário, ela não pode descaracterizar o conceito da atividade de controle externo do sistema de contas. Por isso, essa atividade do sistema de contas, ela é preciso reconhecer e afirmar que é um importante ator na configuração da República atual. A limitação dos conceitos tradicionalmente postos não pode justificar sua marginalização, que certamente presta a fazer com o simpático ornitorrinco, que certamente presta relevante contribuição para o equilíbrio da natureza. Então, essa era a distinção, eu contei assim rapidamente, porque, de fato, eu fui surpreendido com o sistema de contas. O sistema de contas, cada dia mais, eu me deparo com um corpo de funcionários de servidores qualificados, competentes, com estruturas fortes de atuação, com exemplos que a sociedade brasileira não consegue visualizar ainda, porque talvez nós não sejamos ativos nessa divulgação das nossas atividades, e isso importa muito em que a gente, no nosso papel institucional das ouvidorias e corregedorias, que papel nós temos que atuar. E eu, antes de vir para cá, fiz uma pesquisa das corregedorias institucionais e ouvidorias no Brasil e descobri que aqui no Tribunal de Contas do Tocantins não há do Amapá, desculpa, não há corpo técnico na corregedoria. Aqui a corregedoria, ela só é nomeada cargos comissionados, o que eu entendo que é um equívoco. Deve ter um corpo técnico para que a corregedoria possa atuar de forma eficaz, de forma plena, não só com a existência apenas de cargos comissionados. Mas eu falei da importância, eu vou falar desse assunto, e aí eu quero, a título de pontuar didaticamente o assunto, eu quero fazer uma análise evolutiva do seu processo histórico, de quando começou a questão da informação da Constituição brasileira. Desde a primeira formação, desde a primeira Constituição, desde a Constituição de 68, ao ato institucional publicado em 3 de outubro de 68, sob inspiração e respeito normativo no Decreto-Lei 314, de 1967, foi o primeiro ato de informação que teve na Constituição brasileira. As Constituições de 824, 91, 34, 37 e 36 sequer traziam em seu texto definitivo a palavra informação. Tampouco regulamentava algo semelhante. Durante os chamados anos de chumbo, do AI-5, é que a edição da emenda constitucional que revogou expressamente em 1º de janeiro de 79 o direito à informação no Brasil. Assim digo, sem nenhum exagero, significava menos do que uma simples figura de retórica. Nesse período, a ordem jurídica incorporou uma espécie de instrumentalização do arbítrio, transformada em faculdade do presidente da República a não observância de certos direitos, até então tidos como conquistas históricas invioláveis. O chefe do Executivo Federal passou a ser possível, entre outras iniciativas, decretar recesso parlamentar, indeterminado, caçar mandatos eletivos, estaduais e federais. Daí que, no máximo, na Constituição de 1967, estabeleceu e preconizou o direito fundamental à liberdade de expressão. Foi a primeira expressão de informação da Constituição brasileira. Foi em 1967, no artigo 150, parágrafo 8º do artigo 167, que dizia: a prestação de informação sem sujeição à censura, dizia o preceito, ser livre a manifestação do pensamento, da convicção política e filosófica e a prestação de informação sem sujeito à censura. Contudo,
Esse mesmo dispositivo ressalvava o prévio controle por parte do DOPS da censura da divulgação de ideias num julgado das autoridades. Ou seja, a mesma carta política que consagrou a liberdade de expressão conferiu aos governantes poderes discricionários para excepcioná-los. E assim caminhou até que, em 1988, uma forma efetiva republicana e a democracia de fato reincorporou o protagonismo do sistema político, consagrando como premissas essenciais do Estado de Direito a soberania popular, o regime representativo, a divisão funcional do poder e a ampliação e viabilidade dos direitos e garantias individuais e coletivos. Dita configuração absorveu a ideia daquele filósofo alemão Jürgen Habermas, cuja teoria discursiva, no que apresenta de mais essencial, estabelece uma relação de tal conexão entre a democracia e os direitos fundamentais em sociedades pluralistas, que chega a afirmar que estes e aquelas, antes de se colocar em situação de tensão normativa recíproca, ora se confundem, ora se complementam. E aí que o artigo 5º da Constituição de 88, inciso 33, artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º, e no artigo 216, segundos, todos da Constituição falam do direito à informação. Todos têm direito a receber, artigo 5º, dos órgãos públicos, informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança, à sociedade e ao Estado. O artigo 37. A disciplina as tomará de participação de usuário da administração pública e direta, o acesso dos usuários a registro de administrativos e a informação sobre atos de governo, observado o artigo 5º. Na esteira de tais dispositivos, o ordenamento constitucional criou uma nova e pontual ferramenta de comunicação entre o poder público e os indivíduos, conferindo aos últimos não apenas a liberdade de expressão, suas ideias e convicções, de modo restrito, e sem ser sujeito à censura prévia, mas também a faculdade de obter e de exigir do próprio Estado a divulgação de informações políticas. E aí esse histórico vem com acessibilidade, com transparência, até que nós chegamos, em 2012, com a Lei Geral de Informação. Que é a Lei 12.527, que entrou em vigor a 16 de maio de 2012 e cuja base sistemática se estruturou em 5 premissas: a observância da publicidade e da transparência como regra geral, do sigilo como exceção, utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia de informação, o fomento ao desenvolvimento da cultura, de transparência e do controle social da administração, estruturação de procedimentos e instâncias recursais em caso de negativa de acesso, responsabilidade pessoal de entidades e agentes públicos pela recusa indevida ou imotivada. Outra novidade que essa lei trouxe foi a combinação de sanções e de outras consequências disciplinares ao agente público, que ele deliberadamente sonegar cumprimento aos ditames da lei, fazendo-o intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, ou agir de má-fé na análise das solicitações, inocorrendo as mesmas penas. Tudo isso eu estou fazendo esse registro histórico para mostrar para vocês a importância hoje das corregedorias e das ouvidorias. Hoje nós temos um papel institucional importante, tanto as ouvidorias e as corregedorias públicas, e nós temos que redefinir, dentro do sistema de contas, as atribuições e as competências de cada um de nós, de nossas corregedorias e ouvidorias. Então é importante que os ouvidores e os corregedores, além de servirem de porta de entrada ao cidadão no processo de comunicação entre ele e o poder público, as ouvidorias e corregedorias atuem como garantidoras da própria lei de acesso à informação, na medida que servem igualmente como mecanismo de apoio para esclarecer dúvidas, editar normas de configuração, normas de conformação interna, para empreender políticas de conscientização e de sociabilidade. Aquilo que o conselheiro Sebastião Alves tem repetido, da questão da governança pública também, que deve ser cobrado pelas ouvidorias, pelas corregedorias.
para receber também denúncias graves, garantir disciplina no âmbito funcional e fiscalizar o cumprimento da ordem jurídica, apurando, processando e punindo os agentes públicos responsáveis. Já no nossa ambiência nos nossos tribunais de contas, as corregedorias e ouvidorias exercem um papel estratégico, essencial para a efetividade e o bom funcionamento do sistema. E aqui eu quero parabenizar a Corregedoria e Ouvidoria dos Tribunais de Contas de Minas Gerais, que exerce um papel fundamental. Quando eu assumi a Corregedoria, eu tive em Minas para conhecer o funcionamento lá e estou implantando no Ceará, no TCM lá do Ceará, o bom funcionamento que tem lá. Nessa implantação que nós estamos fazendo lá no Ceará, nós temos um projeto chamado Capacidades. E aí eu queria que você fosse até nesse exemplo do Ceará, por favor. Por qual o TCM viaja periodicamente com caravana de servidores para os municípios do interior do Ceará para divulgar suas ações, compartilhar experiência e ministrar lições concretas de ética, de educação e de cidadania. O conselheiro Reginaldo me disse que aqui no TCE do Amapá também os próprios conselheiros viajam ao município para ver a atuação, para fiscalizar a atuação dos gestores, se tem uma denúncia mais grave. E aqui, apesar da distância, só são 16 municípios, compreendo que fica mais fácil essa diligência de ir lá na origem, ouvir o cidadão e fazer entender, educá-los na questão da cidadania. Nós, no Ceará, a experiência que nós temos no Ceará é de fazer um seminário chamado Capacidades, em que um corpo de servidores dá aulas, ministra um corpo técnico. Nós já fizemos esse ano 35 seminários de capacidades nas grandes cidades do estado do Ceará, divulgando ouvidorias, divulgando a corregedoria. E isso é tão importante, senhores, que quando eu assumi na corregedoria, sucedendo o conselheiro Cláudio Terrão, vice-presidente do TCE de Minas, que fez uma luta enorme. Ele me confidenciou, o conselheiro, que quando assumiu o SECOR, grandes tribunais de importância no estado, no país, não tinham sequer ouvidorias, sequer tinham corregedoria, como o TCM de São Paulo, que até hoje não tem corregedoria, não tem ouvidoria, como o TCE do Maranhão, que instalou há pouco tempo, há um ano atrás, a sua corregedoria e a sua ouvidoria, e que o SECOR fez um esforço diletâneo, didático, para que fosse instituir em cada tribunal a corregedoria. Por que essa resistência? Porque o sistema de contas olha os corregedores, ou olha o sistema de corregedoria como aquela função que vai punir, que vai penalizar o seu próprio corpo de conselheiros. E há uma resistência grande em razão disso. Mas aí nós conseguimos instalar o do Maranhão, já foi nessa gestão do SECOR que foi instalada a corregedoria e foi instalada a ouvidoria. Foi muito, muito interessante, porque eu cheguei lá para fazer uma visita, levando a experiência de modelo normativo lá do TCM do Ceará, levando o conhecimento e a presença do tribunal muito resistente. Era um presidente que já estava lá, havia 8 anos na presidência, e ele, não, mas eu não vou, como é que eu vou instalar essa corregedoria? Como é que eu vou instalar uma ouvidoria? E eu tive que ficar lá uma semana praticamente, e fiquei conversando, mostrando para ele da importância, e hoje ele me chamou, inclusive, para a inauguração da corregedoria no final do ano passado, e foi com muita alegria que fui lá, e finalmente ele instalou a corregedoria com um corpo técnico dentro da casa, com um corpo técnico estruturado, instalou uma ouvidoria vinculada ao corregedor também com o corpo técnico da casa, e isso é muito importante. A maioria dos cidadãos brasileiros não conhece ou não sabem para que serve o sistema de contas. Nós precisamos dizer para a população. E nós precisamos dizer isso por quê? Porque se nós não dissermos, se nós não chegarmos lá para a população e pedir a elas que nos ouçam, mostrar para elas os mecanismos que ela tem para fazer chegar ao tribunal suas denúncias, lei de transparência que está disponibilizado, lei de informação que também está disponibilizado nos nossos sites,
a possibilidade de ela fazer uma denúncia de forma sigilosa, em que a gente possa acompanhar, o sistema de contas vai ficar engessado na sociedade brasileira. E não há democracia sem um respeito ao gasto público, sem a obediência à legislação orçamentária, sem a obediência à legislação financeira. Quando você vê um gestor desviando ou aplicando malversosamente o dinheiro público, você afeta a democracia. Eu venho de uma geração, pós 64, em que você compreendia que quando chegasse a democracia no Brasil, todos os problemas brasileiros iam ser resolvidos. Passados quase 30 anos, nossos problemas não estão resolvidos. Mas é porque nós só pensamos a democracia como conquistadora de votos. Não pensamos na democracia como a correta aplicação do dinheiro público. Há uma certa resistência da nossa classe política, há uma certa resistência, e nós estamos aqui no ambiente acadêmico, e por isso eu vou falar aqui, há uma certa resistência do nosso corpo de conselheiros, do nosso corpo técnicos, por vezes, de sermos transparentes. Ninguém gosta de ser fiscalizado, né? A mulher, ninguém gosta de ser fiscalizado pela mulher, o filho não gosta de ser fiscalizado pelo pai. Nós não gostamos de ser fiscalizados, mas para a democracia brasileira ela se tornar plena, para que esse país possa mudar seus indicadores sociais, é fundamental uma corregedoria estruturada, com norma própria. O SECOR disponibiliza nos seus sites um modelo de corregedoria, um modelo de procedimento de correição funcional, tanto para conselheiro como administrativo, a definição de um código de ética para os conselheiros, como frisou o presidente Reginaldo, é importante que se tenha. A definição de manual de conduta ética também é importante que se tenha, de manual de conduta para os servidores. É importante também como atender o público, como se dirigir ao jurisdicionado, como dar resposta ao jurisdicionado, também é importante que tenha. Tudo isso, senhores, é fundamental. Nós, sistemas de contas, precisamos nos desnudar. Nós precisamos ir à população e dizer para eles o que é que nós fazemos. Nós temos como fazer isso através das ouvidorias. As ouvidorias não podem ficar só estruturadas nos seus ambientes de tribunais de contas, esperando que o cidadão da ponta faça uma denúncia. As ouvidorias têm que ir ao cidadão, tentar levar ao cidadão a mensagem, tentar aclarar ao cidadão o que é que está acontecendo, perguntar ao cidadão o que é que está bom no seu município, o que é que não está bom no seu município, tentar capacitar o cidadão de informações, disponibilizar para ele as leis que permitem esse processo histórico que eu fiz todo rápido aqui, todas as leis, da lei de acesso à informação, da lei de transparência pública, da lei orçamentária anual, explicar o que é uma lei orçamentária anual, que todo dia a imprensa fala e que as pessoas não conseguem compreender. E é simples, o conceito é simples para a população. Você define no começo do ano que você vai gastar tanto no ano. E aí você guarda o seu dinheiro e vai gastar tanto. Se você gastar mais do que isso, você infringe a lei orçamentária. É igual um orçamento de casa. Então nós temos que explicar isso ao cidadão. Então digo eu aqui que para cumprir uma função pedagógica, para formar a população civil informada, consciente de sua função social, inteirada de seus direitos e deveres, e em condições de exercer uma postura ativa na fiscalização de seus representantes, é preciso que os tribunais de contas, sobretudo por meio de suas ouvidorias e corregedorias, projetem sua atuação para uma esfera mais concretista e realizadora de suas competências constitucionais. Os cidadãos maciçamente ignoram o que os tribunais de contas foram criados e qual a razão de sua existência. Eu estou seguro de que isso está associado ao fato de que, na maioria das vezes, os próprios tribunais de contas não têm a exata consciência e a compreensão de seu alcance objetivo e de seu papel na consolidação do sistema democrático.
E digo mais, não é suficiente apenas o cumprimento do seu dever físico, que os tribunais de contas simplesmente julguem de forma correta. Pensar desse modo seria conceber os tribunais de contas como órgãos meramente técnicos. Nós não somos. Nós somos órgãos que temos que primar pela governança pública. Isso que o ministro Nardes, que o presidente Sebastião Elverso, reiteradamente, em todos os seus encontros, em todas as suas palestras, tem dito reiteradamente: não adianta também combater só a corrupção do dinheiro público brasileiro. É imperioso, é necessário, é importante que também se combata a questão da governança pública. Vou dar uma ideia para vocês na questão da educação. A última avaliação nacional de alfabetização divulgada pelo governo mostrou que 56,17% dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental, ou seja, em que o ciclo de alfabetização das escolas só consegue localizar informações explícitas em textos curtos, sendo que 22,21% dos alunos da rede pública estão no nível mais baixo na escola adequada de leitura e de escrita, porcentagem que se eleva a 34,46% no que se refere à disciplina de matemática. Quer dizer, de todo o dinheiro gasto de educação nesse país, com todos os recursos do Fundeb, com todas as transferências constitucionais obrigatórias, 56,17% dos alunos, dos estudantes do terceiro ano, só conseguem entender informações precisas e explícitas. 22,20% da escola de leitura desses alunos não sabem ler um texto. E isso se eleva a 34% no quesito da matemática. E a quantidade de dinheiro que se investe na educação brasileira, proporcionalmente, é maior do que em muitos países civilizados. O que faz com que nós, sistema de contas, nós, conselheiros, vocês, servidores, nós da corregedoria, nós, os ouvidores, nós do corpo técnico, precisamos mudar este quadro. Nós precisamos sair da nossa inércia, sair do nosso comodismo, sair do nosso conforto e fazer com que o cidadão possa chegar a informação a ele, trazê-lo para dentro do Tribunal de Contas, trazê-lo para próximo do sistema de contas, para que possa ser ouvido, para que as denúncias possam ser apuradas, para que ele possa dizer o que ele quer falar, né? Fazer uma corregedoria de forma eficaz, de forma plena, com normas próprias, com normas disciplinadoras, com normas de caráter de sanção, com normas de advertência interna, quando for necessário, de suspensão, quando for necessária, de pedido de afastamento, quando for necessária, para que nós possamos nos tornarmos fortes. Inclusive, eu acho, e tenho até falado no IRB, em que nós deveríamos ter, inclusive, o poder de polícia no nosso sistema de contas, para que a gente possa ter uma atuação mais eficaz, mais diligente. Não apurar e mandar para o Ministério Público Estadual, quando for o caso, ou para o Ministério Público Federal, quando for o caso. Nós poderíamos ter esta competência, poder de polícia, para afastar um mau gestor, tirá-lo da gestão, né? E isso vai acontecer. E nós precisamos, agora, nesse período, enquanto essa norma não vir, enquanto essa disponibilidade jurídica não acontece, nós precisamos aquilo que a engenharia faz, fazer uma reengenharia com nós mesmos. Quer dizer, o tribunal sair da inércia de julgar as contas tão somente, a aplicação do índice de educação 25% cumprido, porque está lá orçamentariamente fixado o índice, 15% da saúde cumprido. Toda vida que eu vou julgar uma conta de prefeito, conta de governo, que vê uma aplicação de 15% da saúde, eu fico impressionado, me dá uma tristeza, porque eu sei que a saúde nunca é satisfeita para os brasileiros, né? E como é que está lá aplicado 15%, orçamentariamente, tudo aplicado corretamente, contabilmente correto? Quando nós sabemos que a demanda da saúde é uma demanda insistente nesse país, que falta tudo na saúde, mas está lá os 15%. Nós precisamos alterar isso.
E a governança pública, que tanto o sistema de contas briga, e briga com razão, que tanto o ministro Nardes fala, que tanto o presidente do IBE, o conselheiro Sebastião Alves, também fala, passa pelas corregedorias, passa pelas ouvidorias. Nós é que vamos ter, nós ouvidores, nós corregedores, com o corpo técnico disciplinado, com o corpo técnico preparado, com o corpo técnico bem avaliado, nós é que vamos ter a ferramenta necessária, a oportunidade de avaliar concretamente, na ponta, se o recurso está bem aplicado, se a governança pública está bem avaliada. Nós é que vamos ter isso e dar a informação aos técnicos do tribunal. Somos nós, corregedores, ouvidores, que recebemos essa informação, que recebemos essa demanda. E nós precisamos, então, dar vazão a isso. Bom, me deram um tema para falar de 4 horas. Eu até ontem brinquei que eu vou falar 4 horas, e eu ainda estou aprendendo a fazer palestra, aprendendo a falar em público, a me desnudar falando, né? Isso também está sendo um aprendizado para mim. Agradeço aqui, pessoalmente, o carinho, a atenção e o apreço do Sebastião Alves, que está me dando essas oportunidades. Isso me gratifica muito e me reconhece muito perante ao IBE, perante a sua presidência. Mas o que eu posso dizer para vocês como mensagem finais? Vamos nos desnudar. Nós que julgamos as contas. Nós que fiscalizamos as contas, como vocês, são servidores, fazem isso. Nós que fazemos parte desse sistema de contas. Nós é que podemos garantir a democracia nesse país. Não é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral garante a conquista do voto. Garante a capacidade de colher o voto de cada cidadão brasileiro. Mas quem garante que a democracia seja exercida de forma plena são os tribunais de contas do Brasil. E nós precisamos dizer isso para a sociedade brasileira. Nós precisamos dizer isso para a sociedade brasileira. O TSE, eu brinco muito, que tem lá no seu slogan, é o Tribunal da Democracia. Mas não existe democracia sem o dinheiro público bem aplicado. Não existirá democracia com desvio de dinheiro público. Não existirá democracia com recursos desviados. Quem é que pode garantir isso? Quem é o papel protagonista de fazer isso? Nós, sistema de contas. Por meio de quem? Por meio dos nossos julgamentos, por meio da nossa fiscalização, mas, sobretudo, pelas corregedorias, pelas ouvidorias. As ouvidorias que precisam chegar no cidadão, que precisam explicar para o cidadão os direitos que ele tem, explicar a lei de acesso à informação, explicar a lei de transparência pública, dizer quais são os mecanismos que ele pode atuar, onde eles podem atuar, ensinar a eles olharem no site os dados que estão disponíveis para ele olhar. Nós precisamos também, nesse aspecto, melhorar esses dados, fazer com que possam ser mais fáceis da população simples, olhar e definir se uma escola é boa, se um hospital é ruim, se o dinheiro está bem aplicado no transporte escolar, ou na via, ou no asfalto, ou na autarquia municipal. E tudo isso quem faz? Nós, ouvidores e corregedores. Os corregedores da atribuição interna de fiscalizar, de acompanhar e de definir e de fazer as correções internas dos procedimentos processuais nossos, nos procedimentos disciplinares nossos, e os ouvidores de escutar a população, escutar o cidadão, fazer com que esse cidadão possa dizer o que pensa do sistema, dizer o que pensa que está acontecendo no município, dizer o que pensa que está acontecendo nos seus estados, e a gente possa fiscalizar. Nós passamos por um período fundamental no sistema de contas, no meu juízo. Ou a gente se transforma para a gente ser um tribunal forte, um tribunal independente, sair dessa questão do ornitorrinco que eu falo, né? E virar um tribunal sem vinculação do Poder Legislativo, um tribunal com força judicante, que nossas decisões tenham caráter administrativo, de trânsito em julgado,
ou nós vamos perder espaços na vida pública brasileira. E nós não perdemos espaço. Isso também passa pela indicação da composição dos tribunais. Nós somos o tribunal que tem a composição mais democrática da democracia brasileira. Mais democrática as nossas indicações, porque são 4 do Poder Legislativo, são uma do Ministério Público, uma dos auditores e uma de livre escolha. Nenhuma outra composição na indicação do sistema dos tribunais brasileiros, seja no Tribunal de Justiça, que só compõe por magistrados de carreira, por 5º constitucional revezado, uma hora advogado, uma hora Ministério Público, sequer no Supremo, que é de livre escolha da Presidência da República. Então, a escolha mais democrática, e que às vezes nós nos envergonhamos de dizer isso, é a nossa. A nossa é a mais democrática, porque ela compreende e ela obedece o Poder Legislativo daquilo que o poder é, que é a expressão do povo, obedece ao Ministério Público, na fiscalização que o Ministério Público constitucionalmente tem, e também aos auditores, para quem vem do concurso público, do quadro interno do tribunal e da livre escolha do Poder Executivo. Nenhuma outra. Se nós não indicamos bem, isso é problema nosso. Nós temos que enfrentar buscando no judiciário quem não deve integrar o tribunal, e aqui eu parabenizo o TCE do Amapá, que está fortemente resistindo à indicação, tendo conseguido, inclusive, uma liminar. Nós temos que enfrentar na questão de não dar posse a quem não pode tomar posse no tribunal, né? E aí eu parabenizo o ministro Augusto Nardes, que pouca gente não se lembra, mas ele resistiu à indicação do Senado a um senador conhecido em Brasília. Ele resistiu, foi para a imprensa, disse que não aceitava, e o Senado capitulou, afrouxou e indicou um quadro técnico de relevância, como é o ministro Bruno Dantas. Esse mesmo TCU, que agora desaprovou as contas de pedaladas fiscais, que todo mundo acha que é uma coisa nova no Brasil. E não é. Não é. Essas pedaladas fiscais, quem aqui tem mais de 40 anos deve se lembrar dos bancos estaduais que tinham no Brasil. Nós tínhamos o Banesp, nós tínhamos o Banespa, nós tínhamos o Banco do Estado do Ceará, no BEC, Banap, nós tínhamos um Bandep. O que é que os governos estaduais faziam? Eles, além de gastarem acima, sem um crédito orçamentário específico, sem ter lei para gastar, eles iam lá, como é aqui? O Banap, o governador chegava, o Banap, me presta aqui 100 mil, que eu te pago daqui a 3 dias, porque eu preciso pagar uma obrigação minha aqui. Aí o Banap dava, não cobrava nada, era para pagar em 3 dias, não pagava nunca. Resultado, os bancos todos quebraram, os bancos oficiais. Quebrou o BEC lá do Ceará, quebrou o BENJ de Minas Gerais, quebrou o Banespa de São Paulo, quebrou o Banesp do Rio. E é exatamente isso que o TCU hoje, foi exatamente isso que o TCU hoje, de forma protagonista, evitou que amanhã que por essas ações pudesse amanhã causar um prejuízo de tal monta ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica, a ponto de inviabilizá-lo no mercado financeiro. Então o TCU está de parabéns. Só que o ministro Nardes foi que começou essa atuada, quando falou em governança pública, quando resistiu à indicação de um senador da República que o tribunal entendia que não podia estar no Tribunal de Contas da União, quando instalou as ouvidorias, quando se aproximou do IRB, quando disponibilizou todos os índices para que o IRB pudesse divulgar no nosso sistema de contas. Então, é esse protagonismo que nós temos que fazer. Sairmos da inércia, buscarmos o cidadão, explicar para ele o que é o sistema de contas, o que é a fiscalização, mostrar o quanto de quadros bons, quanto de quadros preparados nós temos dentro do sistema de contas. Cada dia mais eu me impressiono, e o Sebastião Alverso já me disse também, que fica impressionado com a qualificação dos servidores dos tribunais de contas. Talvez seja um dos mais qualificados do sistema brasileiro de servidores públicos. E eu sou testemunha, eu tinha um certo preconceito com o sistema de contas, mas hoje eu sou apaixonado pelo sistema de contas. Eu acho fundamental
não irá ter democracia, não haverá democracia brasileira plena se nós não fizermos com que o dinheiro público seja bem aplicado. É uma luta? É uma luta, mas como o Sebastião Alverso disse, hoje na rádio de manhã, na Rádio Diário FM, no programa Lelis, né? Lelis, em que o próprio modelo americano enfrentou isso há décadas passadas, há séculos atrás, e chegou onde chegou hoje, depois de ter feito esse enfrentamento. Nós estamos nesse patamar. O sistema de contas, as corregedorias e as ouvidorias precisam serem atuantes, precisam terem corpos definidos, precisam ter corpos de servidores técnicos definidos em seus quadros, com atuação específica, com legislação própria de correção. Quando eu cheguei na corregedoria do tribunal, eu fazia a correção, tinha que submeter a correção à decisão do presidente. Isso não existe. O corregedor tem que ser livre, tem que inclusive atuar para corrigir o presidente daquilo que deve corrigir. E eu consegui mudar a legislação, consegui enfrentar um debate na Assembleia que o presidente também não queria que fosse enfrentado, para que fizesse uma legislação que pudesse ter uma correção. E hoje nós vamos aprovar, semana que vem, o Código de Ética dos Conselheiros e o Manual de Conduta Administrativa dos Servidores do Tribunal de Contas dos Municípios. Eu me despeço com essas palavras, espero que vocês tenham gostado, pedindo desculpas se eu não fui claro em algumas coisas, mas eu estou, assim como vocês, eu estou me desnudando nessa questão de palestras. Estou aprendendo e estou muito feliz em estar aqui no Amapá, estou muito feliz de estar aqui com o Sebastião Alverso, com o conselheiro Reginaldo, com a assessora de imprensa que nos recebeu tão bem, e agradeço e estou aberto para as perguntas. Muito obrigado. Agradecemos a ilustre palestra do conselheiro Hélio Parente e franqueamos a palavra aos participantes do evento. Solicitamos que todas as manifestações sejam feitas através de microfone, em função do evento estar sendo gravado. Conselheiro Hélio, o que nós verificamos? Normalmente a gente verifica, e eu acho que é uma questão nossa natural dos tribunais de contas, principalmente as nossas denúncias, né, conselheiro Pedro, né, os servidores, a gente verifica, né, que as denúncias que chegam ao tribunal, e é uma questão que eu acho que me preocupa, eu acho que preocupa a nós, servidores, né, todos, principalmente que são de pessoas que são pessoas humildes, né? Chega lá e diz assim, olha, né, não tem a merenda escolar, né? E essas pessoas, via de regra, são pessoas que, não sabem escrever direito, né? Chega lá sem um documento, chega sem isso, sem aquilo, e às vezes é complexo, né? E na verdade, como nós qualificar para ter uma melhor uma melhor denúncia, né, um melhor documento, né, como se preparar, na verdade, uma ouvidoria, né, para depois ter um melhor andamento processual, né, qual a experiência, na verdade, que vocês poderiam ter sobre isso, o que a gente poderia... Na verdade, né? Nós temos dois sistemas lá. Tem a denúncia formal, aquela em que a denúncia, a parte... diz uma denúncia, assina a denúncia por escrito, mas muitas vezes as pessoas ligam para a ouvidoria para dar notícia, né? Não tem merenda escolar aqui, então elas não querem sequer dar um nome. Nós não tomamos como denúncia. A gente recebe aquilo como uma queixa, uma informação, abrimos um procedimento dentro, primeiro, dos canais do tribunal, dentro do nosso sistema de informação mensal, para ver a aplicação dos recursos e tal. E é um modelo igual de Minas, que eu busquei lá. A gente vê os canais e tudo, e damos encaminhamento através de um procedimento de fiscalização no local, depois que constata-se que possa ter um fundo de veracidade. Mas, sobretudo, nós damos retorno à parte. Nós damos retorno ao cidadão, porque o cidadão se sente prestigiado quando ele, mesmo que a denúncia dele não possa ser
avaliado, ou então não possa ser verificada, ou a denúncia foi uma denúncia evasiva, não teve comprovação, nossa ouvidoria responde e dá notícia ao cidadão do resultado daquela queixa dele. Por que isso? Para que ele se sinta valorizado na sua queixa, para que ele se sinta valorizado, que o Tribunal de Contas olha para ele, que a fiscalização do dinheiro público olha para ele. É por isso que nós damos um retorno. Bom dia. Meu nome é Thomas, eu sou analista, conselheiro Hélio Parente. A minha pergunta é sobre os sistemas de contas. O senhor falou que é imperioso, né, que a governança pública, né, que as nossas auditorias sejam mais sobre as governanças, já que, né, lá aqueles percentuais da educação, da saúde, né, não estão funcionando. Então, minha pergunta é sobre isso. Como melhorar o sistema de contas sobre o poder de polícia nos tribunais, né? Como melhorar as auditorias sobre isso e como a gente vai poder ter o poder de polícia, entendeu? O poder de polícia realmente nós temos que ter uma mudança no texto constitucional para que a gente possa ter atribuição constitucional para ter o poder de polícia, né? E aí 2 dispositivos nós temos que mudar, no meu entendimento. Primeiro, nos tornar função essencial à justiça. Eu diria mais, não à justiça, função essencial à democracia, porque aí fica um texto mais abrangente, né? E aí, no função essencial à democracia, ser definido o poder de polícia que os tribunais de contas têm. Me preocupa muito no nosso sistema de contas, e eu já sofri muito isso. Eu, por vezes, relatei processos de municípios lá no Ceará, em que formalmente as contas estavam corretas, formalmente o dinheiro estava aplicado, os índices educacionais cumpridos, o 12º repassado, as informações de licitações no portal de licitações, e 15 dias depois vem uma operação do Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Estadual, e afasta o prefeito, afasta servidor, prende pessoas, e nós acabamos de aprovar as contas. Quer dizer, nós ficamos meio que a reboque disso. E isso me incomoda bastante. Acho que nós precisamos pensar um modelo de sistema de contas, pensar um modelo no nosso sistema de contas, que a gente pudesse antever isso, né? Ainda que você faça convênios com o Ministério Público, lá no Ceará nós temos convênio com o Ministério Público Estadual, nós temos convênio com a Polícia Federal, da fiscalização dos recursos públicos, mas o importante é que nós tivéssemos força legal para, em poder de polícia, a gente conseguir afastar ou paralisar, né? Há uma discussão grande se nós podemos suspender ou não a licitação que está em curso. A gente só pode dizer, e aí vocês são técnicos, vocês sabem disso, são servidores aqui graduados, há uma discussão na Justiça de que os tribunais de contas não têm o direito de suspender uma licitação. Eles recomendam a suspensão para que as câmaras municipais ou a Assembleia Legislativa promovam a suspensão, né? Eu me inquieto com isso. Eu acho que nós teremos que ter essa competência para suspender mesmo, para determinar uma paralisação de uma licitação, né? Agora, tudo isso a gente também precisa olhar para dentro. Há um dispositivo na nossa lei 8666, da Lei de Licitações, que é o artigo 56, que fala que você não pode, uma vez a conta estando, o empenho estando feito e a conta liquidada, que você não pode não obedecer à ordem cronológica de pagamentos. O que é que eu tenho deparado muito com isso? Que essa ordem cronológica de pagamentos, os gestores não obedecem. O dinheiro é curto, eu pago você, mas não pago fulano. Ele prioriza, e isso infringe ao artigo 56. E aí eu quis enfrentar isso no Tribunal de Contas dos municípios do Ceará, e fui mal compreendido. Fui entendido de que eu estava querendo transformar o tribunal numa ação de cobrança, entre aspas, autônoma, de interesse da parte. Porque a parte reclamou isso, e eu determinei a abertura de uma tomada de conta especial, determinei, inclusive, uma audiência prévia
para escutar o município, para escutar as partes, para saber se efetivamente estava havendo esse descumprimento do artigo 56, mas aí minha decisão foi cassada, e eu diria até de uma cassada de uma forma entra lá no tribunal, porque o corpo majoritário do tribunal entendeu que eu estava querendo defender direitos privados ali. E eu não, eu queria só que a lei, que o artigo 56 da lei 8666, que é a ordem cronológica dos pagamentos, fossem obedecidos. Só isso. Quer dizer, o gestor não pode, com a liquidação e com a liquidação da despesa, não obedecer a ordem cronológica de pagamento. Eu entendo assim. Então, há coisas que nós precisamos de legislação para fazer, mas há coisas que a legislação nos dá e nós precisamos ter a coragem de fazer. Essa é a distinção que eu faço. Bom dia, meu nome é Orlandina, eu sou funcionária efetiva do Tribunal de Contas e assisti atentamente a sua exposição e verifiquei que realmente o senhor está à frente de dois órgãos importantíssimos. Um interno, que é a Corregedoria dos TCEs, o outro é a ouvidoria, que é a população que tem que estar em sintonia com os tribunais. E me causou espécie de ver que São Paulo ainda não tem a sua corregedoria. TCM de São Paulo. E o Tribunal de Contas do Estado do Amapá, ao completar suas bodas de prata, 25 anos, já conta com a sua corregedoria. O Maranhão foi criado o ano passado. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, nesta caminhada, aonde o senhor está realmente verificando esses dois órgãos importantes, corregedoria e ouvidoria, o que o senhor sentiu que ficou mais prejudicial sem a corregedoria nos TCEs? Bom, deixa eu dar meu testemunho. O próprio TCE do Rio de Janeiro só criou a sua corregedoria, se não me falha a memória, uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás. Até 2 anos, 3 anos atrás, o TCE do Rio de Janeiro não tinha corregedoria. As ouvidorias, por força da lei de acesso à informação, da lei da transparência pública, o próprio princípio constitucional que obrigou, os tribunais, o sistema de contas é mais fácil criar, eles criam mais as ouvidorias, mas as corregedorias, eles têm uma certa resistência, e eu diria uma grande resistência, né? E aí você pensa que isso se dá nos rincões brasileiros? Não, isso dá nos grandes centros brasileiros, essa resistência. E quando tem, não há uma legislação específica de correção, não há procedimentos de corretivos, né? Quando se dá esse procedimento, como é a forma que se dá esses procedimentos, né? Não há o manual de conduta ética, né? Não há. Nas ouvidorias, não. Nas ouvidorias, eu diria que até é mais chique, né? É blasé hoje. O tribunal tem um ouvidor, é blasé. Tudo bem, parabéns, legal, tem ouvidor, tudo bem. Agora, está funcionando? Está conversando com o cidadão? Está tratando o cidadão bem nas suas denúncias? Está respondendo ao cidadão? Está dando satisfação àquilo que foi questionado? Porque se disser que só tem, mas que aqui não está fazendo isso, também não adianta, né? Fica bonito, mas não fica real, né? Então, o que eu posso dizer é que nas ouvidorias existem. Não posso afirmar se todas funcionam plenamente. Nós, do Ceará, fomos o protagonista disso, da questão de ouvidoria no sistema de contas, o TCM do Ceará, né? Hoje eu conheço os dois modelos que eu conheço bem, o de Minas, que implantei certas coisas para o TCE do Ceará, o TCM do Ceará, e o do Ceará. E consegui, nessa gestão, a implantação de 2 corregedorias, a de São Paulo, a do Maranhão, que eu consegui implantar, mas numa luta muito grande. Foi um gesto, houve muita resistência, o presidente do tribunal reagindo e tal, mas eu tive a felicidade de fazer um exemplo histórico lá, que ele ficou tocado com o exemplo histórico que eu dei. Eu disse que sempre o Maranhão era protagonista no Brasil, a vida toda e tal. Ele ficou tocado e acabou que ele criou a corregedoria. Mas posso lhe dizer que não é fácil. Mas eu acho que o conselheiro Terrão teve um papel importante nisso, conseguiu implantar, porque quando ele assumiu quase não havia as corregedorias instaladas no sistema de contas e as ouvidorias, e na sua gestão ele conseguiu implantar, e agora nós estamos terminando, mas ainda tem 2 ou 3 estados que não têm corregedoria, sequer têm ouvidorias.
Bom dia, conselheiro. Aqui. Oi. Sou servidor efetivo também do Tribunal de Contas. Meu nome é Damilton. Com relação à ouvidoria, cidadão e jurisdicionados do tribunal solicitam tomar conhecimento sobre relatório do Tribunal de Contas. Na sua experiência, lá no TCM do Ceará, em que momento o Tribunal de Contas pode disponibilizar isso ao cidadão? Relatório de auditoria, de umas contas que ainda não foram julgadas. Bom, o nosso Tribunal de Contas, todo o processo de prestação de contas é disponibilizado no nosso site, né? A informação do controle interno, a informação do Ministério Público, só não é disponibilizado o voto do conselheiro, só depois é que ele é disponibilizado. Mas toda a cadeia de processo, desde o começo, com a informação do controle interno, técnico, com o parecer do Ministério Público, é disponibilizado. E assim deve ser, porque é a lei da transparência pública, ela exige que seja assim. Agora, nós temos que ter o cuidado, e aí nós estamos aqui num ambiente nosso, nós temos que ter o cuidado para que também essa disponibilidade não causem violência à regra jurídica do jurisdicionado, né? Nós temos que também ter o cuidado de que o direito à defesa, o direito ao contraditório, o respeito às regras processuais internas de cada tribunal sejam respeitados, né? Porque se nós não fizermos assim, nós vamos violar o direito. E nós não podemos, como tribunal, violar o direito. Então nós temos que obedecer, mas sem obedecer violando a regra, né? Eu entendo que no mundo virtual hoje, no processo democrático, por exemplo, há um caso curioso de que um servidor de um tribunal pôs no Facebook, na campanha da presidência no ano passado, a informação que saiu no debate presidencial, em que o jornal noticiou que o Tribunal de Contas tinha sido omisso na informação. E o tribunal deu uma resposta formal, técnica, e aí um servidor da casa resolveu publicar no Facebook do servidor a informação que o tribunal, por razões, né, não sei direito o caso, mas por razões não queria disponibilizar, ou não era para disponibilizar, ou a razão não era para disponibilizar. Acho isso um equívoco. Acho que os servidores do tribunal têm que obedecer à regra interna do tribunal. Quem fala pelo tribunal é o presidente do tribunal. Quem fala pelo tribunal é o presidente do tribunal, né? Então, isso precisa ser obedecido. No ambiente interno, no debate interno, isso pode ser questionado. Agora, no externo, quem fala é o presidente do tribunal. Isso é muito claro para mim. Mas entendo que a lei obriga que todo o processo de prestação de contas seja disponibilizado no site. O TCM do Ceará faz isso, o TCE de Minas faz isso, o TCE de Pernambuco, que eu tenho conhecimento, também faz isso, o próprio TCE do Ceará faz isso. Então, vários fazem isso. Então, isso pode... Eu já vi também, na sua experiência, que já vi Câmara do Ceará pegar a informação do corpo técnico e querer votar a desaprovação da conta, né? Quer dizer, então você tem que ter cuidado com essas violências, porque isso desencadeia na regra política, isso desencadeia no embate político, né? E isso você tem que ter o cuidado, né? Nós somos os únicos tribunais de contas, nós não nos damos conta disso. Nós, o sistema de contas, somos os únicos órgãos da democracia brasileira que podemos dizer que o candidato está inelegível quando desaprovamos as contas. Nenhum outro órgão faz isso. Faz no judiciário depois de transitada em julgada a ação. Nós não. No primeiro julgamento nosso, no nosso julgamento administrativo, que é rápido, que é conciso, nós tiramos a capacidade do cidadão de se eleger, né? E nós não temos essa consciência dessa responsabilidade e dessa força, sobretudo. E isso é uma força constitucional que foi dada ao sistema de contas, que nós ainda não valorizamos muito, né? Que nós poderíamos valorizar mais, né? A questão de... o direito moderno hoje diz que o primeiro direito não é o direito à vida, é o direito a ser cidadão. Não adianta você ter direito à vida e não ter nada,
você tem que ter direito à cidadania, que é você ter um emprego, ter uma casa para morar, ter saúde, ter educação. Né? E nós retiramos uma parcela desse direito de cidadania quando nós desaprovamos contas. E eu não vi ainda o judiciário, no conteúdo de mérito, desfazer as nossas contas. Sempre procura a questão de regra. Se houve violência processual, se uma regra não foi cumprida. Mas eles fazem isso porque eles são bonzinhos. Não, senhor. Eles fazem isso porque eles não sabem fazer aquilo que nós sabemos fazer. Eles não fazem isso porque eles não sabem fazer, eles não sabem olhar uma prestação de conta. E nós sabemos. Por isso que eles não são afoitos para entrar no mérito e para desconstituir a decisão. Então, finalizando, é importante a transparência, é importante que tenha, mas tem que ter os cuidados para não violar a regra processual. Conselheiro, bom dia. Eu sou Terezinha, sou auditora substituta de conselheiro. É conselheira, né? Isso. Inclusive, eu tive a satisfação de participar da comissão da Tricom, que fez a certificação do seu tribunal. Estive lá até sexta-feira. Tá, mas, infelizmente, a corregedoria e a ouvidoria não entraram na amostragem. Então, eu não tive tempo de ver tudo, né? Que é uma oportunidade única também da gente conhecer toda a estrutura de um tribunal de contas. Eu estou meio apertada, licença, aqui o espaço é muito pequeno. Então, são duas questões que eu gostaria de abordar, que são as questões do tema da sua palestra. Primeira é a ouvidoria, que, para mim, no meu ponto de vista, é o principal canal que liga o Tribunal de Contas com a sociedade. Isso. Aqui no Amapá, a nossa experiência, e eu acho que talvez não difere muito do resto do Brasil, é que o tribunal sempre foi muito tímido em divulgar suas ações. Então, o que acontecia? Antigamente, o tribunal, por muitas vezes, fez trabalhos muito bons que foram solicitados pelo Ministério Público do Estado e, com base nos relatórios do tribunal, o Ministério Público promoveu alguma ação e imediatamente divulgou. Para toda a sociedade, quem fez aquele trabalho foi só o Ministério Público. Em nenhum momento aparecia o nome do Tribunal de Contas. E, antigamente, a gente via que tinha essa ideia, a sociedade, de que o tribunal era um órgão onde tinham pessoas que ganhavam muito bem e que não faziam nada. Era essa a ideia que a gente escolhia. Graças a Deus, está havendo uma evolução. E, para fortalecer esse elo, inclusive da estruturação da ouvidoria, para mim o ponto crucial é o papel da Escola de Contas. Aqui, em nível nacional, o Instituto Rui Barbosa. Então, a Escola de Contas, ela viabiliza esse contato no sentido de também levar informação, porque eu acho que aí a gente toca num ponto essencial, já que a gente vive tempos de lei de responsabilidade fiscal, que é a questão do controle social, que a gente tem que fomentar, né? O controle social. Então, para mim, é imprescindível essa parceria da atuação entre Escola de Contas e ouvidoria. Então, em razão disso, como eu sei da riqueza de experiência que tem os dois tribunais de contas do Ceará, também do TCE, eu gostaria de saber se o senhor teria algum exemplo desse trabalho. Eu sei que a Escola de Contas de lá é muito bem estruturada, eu conheço a estrutura, eu faço parte do grupo de educação corporativa dos tribunais de contas. Se os senhores têm algum projeto assim, que o senhor poderia falar para a gente nesse sentido de fortalecimento do controle social e da ouvidoria. E a outra é com relação à corregedoria. O senhor colocou duas informações que eu acho vitais: a questão do corpo técnico, de quem deve integrar, e a necessidade de se ter os manuais, né, não só para servidores, mas também para membros, né? E eu gostaria também de saber do senhor, assim, como é a equipe da Corregedoria, quantos técnicos? A gente sabe que a realidade do Ceará é muito diferente da nossa, mas, pelo menos, para a gente ter um parâmetro. Tá, obrigada. Deixa eu começar pela primeira.
Na política, e eu não sou político, mas eu tenho uma experiência da vida, não há espaços vazios, né? E o que é que o Ministério Público fez, e fez muito bem? Ele está ocupando esses espaços vazios, né? E nós estamos descobrindo isso tardiamente, né? Nós também precisamos ocupar esses vazios. Eu falar essa expressão, mas não é essa expressão que eu quero dizer, mas eu vou falar, que é que está me vindo agora, é muito pitoresco, porque o Ministério Público atua sobre a nossa ajuda, né? Mas na hora da divulgação é ele, Ministério Público, né? Porque hoje a sociedade enxerga talvez a instituição de maior credibilidade hoje no Brasil, depois das Forças Armadas Brasileiras, é o Ministério Público e a Polícia Federal. Por uma razão simples. Eles têm um poder de polícia que nós não temos. Mas eles atuam com a nossa ajuda, com a nossa orientação. Mas, por razões de espaço político, eles divulgam só as ações deles, né? Então, assim, precisamos do espaço político. E é claro que a escola é fundamental. No Congresso Internacional de Políticas Públicas, um dos temas lá, e foi o tema que eu debati, é mais do que julgando, é educando o cidadão. É exatamente isso. Nós precisamos sair dessa coisa de estar julgando, prestação de conta, vamos julgar 1.000 processos esse ano no Tribunal de Contas do Amapá, vamos julgar 7.000 processos no Tribunal de Contas do Ceará, vamos julgar 40.000 no terceiro de Minas, não sei quantos julgam, né? Mais do que isso, é educar o cidadão, é fazer com que esse cidadão tenha noção do que é o sistema de contas, do que é os tribunais de contas. E as escolas de contas é fundamental, né? É fundamental nisso, porque ela dá o ensinamento, ela dá a orientação e tem que se fazer isso junto com os ouvidores. No Ceará nós temos os seminários de capacidades, que eu falei rapidamente aqui, em que a gente vai para salas de aulas de oitava série, sétima, oitava série, em que a gente explica para aquele jovem, pré-adolescente, já o que é o sistema de contas, como é que ele pode atuar, quer dizer, já preocupado de fazer a educação desde cedo, né? E esse seminário chamado Capacidades, nós andamos todo o Ceará esse ano. Vamos fazer o último seminário agora em Fortaleza, mas andamos nos rincões do estado, fazendo a abertura, explicando o que são as ouvidorias, junto com a nossa escola, que é a Escola Valdemar de Alcântara, junto com essa escola, né? O TCE, eu tenho notícia também de que faz esse trabalho de uma forma diferente, né? O conselheiro Daci, que está na frente lá da ouvidoria, também faz um trabalho diferente, mas assim, as ouvidorias, elas têm que andarem junto com a escola de contas. A escola de contas para ensinar o cidadão o que é o sistema, né? Agora, nós precisamos, e o IRB está com essa preocupação, de criar um sistema de aplicativo que possa ser baixado no Android, possa ser baixado no iPhone, de fácil acesso à população, que a população olhe e veja assim, como é que eu posso denunciar? Pelo aplicativo mesmo. Como é que eu posso dar um grau de avaliação aqui, é uma escola de governança pública? E vou ser premonitório aqui. Quando nós tivermos esse aplicativo, todo o debate de eleição será em cima desses dados do sistema de contas. Na hora que nós tivermos esse aplicativo de fácil percepção para a população, qual é a melhor escola do município de Macapá, qual é a melhor escola de Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte, qual é a melhor escola do município de Fortaleza, esse vai ser o tema dos debates eleitorais. Vai sair daqueles debates que são metafísicos, que eu chamo, são metafísicos, né? E os marqueteiros transformam esse metafísico numa coisa dourada, né? É o pãozinho sumindo, o arroz sumindo, é o pãozinho levando os parabéns, né? Como foi nas campanhas de presidenciais há tempos atrás. Então, assim, por quê? Porque nossos dados não são fáceis. Nossos dados, para nós mesmos, e eu, por vezes, tenho dificuldade em alguns dados, preciso chamar o corpo técnico para que ele me explique o que é que ele quer dizer aquela informação. Porque eu, por vezes, tenho dificuldade de entender, né? Eu não tenho uma formação de economia, minha formação é jurídica,
E eu tenho dentro de contabilidade, às vezes eu tenho dificuldade. Chamo alguém do corpo técnico, me explica isso aqui, o que quer dizer com isso aqui? Dirá o cidadão. Dirá o cidadão, né? Se a gente fizer uma pesquisa sobre a compreensão da sociedade brasileira sobre essa pedalada fiscal, nós vamos nos surpreender. Elas não sabem o que é pedalada fiscal. Eles não têm essa compreensão. Esse debate ele existe no nosso ambiente, no nosso meio. Essa comemoração ela existe também no nosso meio. A população da ponta, a população brasileira, não sabe. Ela sabe que teve um problema ali, ela sabe que teve um desvio ali qualquer, mas ela não sabe o que quer dizer pedalada fiscal. Então, o grande desafio qual é? É transformar essa linguagem técnica numa linguagem de fácil acesso. Como fazer isso? A ouvidoria junto com as escolas de contas, conselheiro. Acho que isso é que é fundamental. As escolas de contas é fundamentais. Na questão dos procedimentos internos da corregedoria, no nosso tribunal você tem um quadro de servidores na corregedoria, servidores efetivos, e tem um quadro de corpos de cargo comissionados, que são 2 pessoas, né, que junto comigo faz o trabalho da corregedoria. Mas eu posso lhe dizer que eu tenho uma certa dificuldade de fazer uma correção mais adequada, eu diria assim, mais contundente, porque não tenho ainda os instrumentos legais para tanto. Há um certo disciplinamento lá no tribunal, mas não tem os instrumentos legais para tanto. E também quero dizer que no âmbito interno nosso, seja da qualificação do servidor, da sua atuação, não tivemos nenhum problema que merecesse essa atuação. Nossos servidores, para você ter uma ideia, nós somos 350 servidores, eu acho, nós somos no máximo 500 servidores, e são servidores jovens, a maioria jovens, qualificados, então com uma consciência de serviço público muito grande. Então nós não temos ainda, nós não tivemos ainda um caso que merecesse uma atuação de correção. Aqui e acolá tivemos pequenas transgressões, mas por conta de estacionamento, por conta de vaga de estacionamento, uma coisa desse pequeno tamanho que precisou da atuação da corregedoria, mas foi uma coisa muito, muito local, muito específica. E nos conselheiros, nós não temos ainda a conduta ética, nós estamos aprovando o Código de Ética. E o Código de Ética, sim, esse é um avanço, porque esse disciplina, inclusive, de forma objetiva, as condutas que poderão ser verificadas pelo corregedor, né? Lá nós estamos disciplinando vários comportamentos, inclusive comportamento social, em que os conselheiros devem ter comportamento social, né? No seio da sociedade, né? Não dá para ser conselheiro e estar subindo numa banda de forró, tocando com o Hélio Safadão, né? E achando bom e tal, entendeu? Então, até nisso, nós estamos aprovando. Eu acho que a presidência deve estar colocando em votação até o final do próximo mês. Nós estamos aprovando essa conduta ética, que é importante. Eu fiz a brincadeira, mas a gente pensa que não é importante, né? César, imperador romano, dizia que na vida pública não basta ser sério, tem que parecer ser sério, né? Então, assim, nós precisamos parecer sérios. Não basta só ser sério, né? Eu sou sério, tal. Não, nós temos que ser sérios, né? Temos que parecer ser sérios, né? E isso é fundamental. Então, assim, é um avanço, mas eu estou muito feliz de estar onde eu estou muito feliz das oportunidades de estar conhecendo o sistema de contas, e acho que nós, conselheiros efetivos, conselheiros públicos, nós, servidores dos tribunais de contas, nós temos um papel fundamental na democracia brasileira nessa quadra histórica. Nós podemos fazer história para esse país. Se a gente mudar esse olhar, se desnudar, ir atrás do cidadão, trazer o cidadão para próximo da gente, trazer a população para próximo da gente. E nós podemos conseguir isso. O Ministério Público conseguiu, a Polícia Federal conseguiu, né? E nós podemos ter ocupar esse mesmo espaço. Tá? Há uma ânsia na sociedade brasileira de que esse país dê certo, de que esse país
modifique certos estados de coisas, né? Que a educação funcione, que a saúde esteja bem, que o país não seja engarrafado, que as estradas são engarrafadas, o trânsito é engarrafado, as cidades são engarrafadas. Eu diria que é uma premência de necessidade na população brasileira de que isso aconteça. E nós podemos atuar nisso, nós podemos ser atores históricos disso. E eu estou muito animado para isso. Posso lhe dizer, conselheiro, que estou muito animado para isso. Sei que os desafios são grandes, mas eu estou muito animado. E o próprio nosso sistema de contas, nossa própria corporação, também está mudando. Está mudando o seu olhar, está mudando o seu aspecto, está mudando o seu perfil. Também nós temos quadros excelentes hoje no sistema de contas, quadros de conselheiros excelentes. Conselheiro Valdeci, conselheiro Edilberto, conselheiro Sebastião, então, que é um talento, lá do Rio Grande do Sul, Miola, né? Então você tem conselheiros que têm conhecimentos, que têm vocação pública, e isso você contamina o sistema, né? Então, estou muito feliz. E acho que é um desafio, mas acho que a gente pode ser protagonista na história.